Nós estamos recebendo o Mário Bertini, que está pela primeira vez aqui no KSSF para a sua palestra. E Mário, seja bem-vindo. Obrigado, Roberto. Na realidade, Mário, qual é a sua experiência em relação à questão do espiritismo nos Estados Unidos? Como é que você vê o espiritismo nos Estados Unidos? Devo dizer que estou surpreso, positivamente surpreso, porque encontramos nos Estados Unidos um movimento que prima pela organização, pela intensidade dos trabalhos, a diversidade das atividades oferecidas, assistência, educação, atividades sociais que realmente nos causaram uma surpresa muito positiva. Ótimo. Então, vamos à sua palestra. Okay. Sucesso para você. Obrigado. Para nós, né, tão longe e em terras americanas, então, que Jesus nos abençoe de verdade. E que tema trazer? Nós fomos instados a trazer o tema, pensar. Começamos então com uma pergunta para falar sobre o que nós resolvemos trazer. Onde está Jesus? Onde ele está? Será que está na 110 TH Street? Está na Flórida? Está... Onde ele está? É aí este tema. A influência de Jesus na sociedade, que para entender, para responder ou para questionar onde ele estaria hoje, falando sobre sociedade, resolvemos começar recapitulando ou reinformando ou contando uma pesquisa que fizemos sobre como era a sociedade na época que ele esteve aqui conosco, até para entendermos parte dos ensinamentos, se não complementarmos o estudo do Evangelho de Jesus com um pouco da sociedade, cultura, política, relações de poder que havia na época, nós não conseguimos entender, fica meio solto no ar. Então começamos com a sociedade em que Jesus viveu. Como será que era a economia naquela época? Uma sociedade, segundo a nossa pesquisa, pré-capitalista, à base de transações. Trocava-se gado por cereais e etc. Num sistema bastante primitivo e substancialmente agrícola fundada no latifúndio. Muito pouca gente tinha toda a terra. Havia um ou outro que conseguia ter um pouquinho de terra, mas nós vamos ver na sequência aqui que não era fácil ter e manter alguma coisa naquela época. Então a propriedade da terra muito concentrada foi objeto de menção de Jesus em mais de uma parábola. Se nós buscamos na parábola dos talentos, a um deu 10 talentos, a outro deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos. Quem é que deu os talentos? Um patrão, o grande proprietário de terras, era o dono da fazenda, antes de ir para a cidade. Na parábola dos vinhateiros, ou dos produtores de vinho, o patrão sai e arrenda a vinha aos seus empregados. Existem cerca de 15 parábolas contadas por Jesus que têm por fundo esse latifúndio. Esses poucos proprietários de terra contra uma população essencialmente pobre. Jesus também fez menção a essa grande concentração de bens na mão de poucos, com uma referência onde ele diz: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Expressão que nós temos que tomar bastante cuidado com ela, porque senão nós criaríamos um tipo de preconceito. A pessoa, não, porque é rico, é herege. De forma alguma Jesus quis se referir a isso, se tratando dessa parábola. E os historiadores tentam explicar de várias formas. A mesma palavra usada para camelo era usada para o fio de tecer, feito do pelo de camelo.
Então é difícil, né, passar a agulha a linha na agulha. Outros dizem, não, camelo, as cidades eram cercadas, chegava uma certa hora da noite, quando escurecia, trancava-se os portões. As únicas entradas eram uns buracos, parece assim aqueles do Aladim dos filmes, né? Em que quem chegava à noite, o camelo agachava um pouquinho e passava para poder entrar e sair dos muros da cidade. De qualquer forma, é difícil. Mas a interpretação não é que é impossível. Quanto os Espíritos nos ensinam que tudo que nos é dado dado para que façamos algo. Então, qual o problema de haver a concentração de riqueza nas mãos de alguns? Não é um favor, é uma grande responsabilidade. Junto com esta responsabilidade, vem outra afirmação dos evangelhos. Muito será pedido a quem muito foi dado. Então não existe desconexão. O bacana de estudar o Evangelho de Jesus é que existe uma série de conexões. Bom, não era só latifundiários que existia lá. Havia pessoas trabalhando com o artesanato. Deixa eu me organizar aqui. Peraí. Pronto. Artesãos. Ora, seguramente não eram pessoas que conseguiam alcançar grandes posições em termos de bens e posses na sociedade. Havia os comerciantes, um terceiro polo econômico, economia monetária, sem circulação de dinheiro, a circulação de dinheiro era muito reduzida. Os romanos tinham suas moedas, etc. Mas aí vem um ponto muito interessante para entender a vida naquela época e muitas das referências que Jesus faz aos fatos do cotidiano na sociedade. Os impostos. Os romanos, na época de Jesus, haviam conquistado, dominavam toda a região da Palestina, não só a região da Palestina, né? Foi um vasto império, se esticou desde a Gália, da Inglaterra, até o Oriente, até o norte da África, quase toda a Europa para cima, etc. E quem vivia naquela época, será que o tempo mudou, hein? Pagava muitos impostos. Havia dois sistemas de impostos, o romano e o religioso. Olha que interessante. O romano tinha 3 tipos. Um se chamava capitação. Não é com P mudo, é com I. Assim como tem per capita. Per capita é por cabeça. Havia um imposto por capitação. Onde é que aparece essa história? Lembra que quando Jesus nasceu, teve que se movimentar com José e Maria até a cidade de nascimento de José para o censo romano? Tinha que contar as cabeças. E a gente pensa em termos de nossa sociedade, né, corrente, que você faz o censo de tempos em tempos para coletar dados econômicos, sociais da sociedade. Nada, romano dominava e queria din-din. Pagando os impostos, os romanos não mexiam com ninguém. Então tinha lá o primeiro imposto, que era a capitação, que era por cabeça, uma vez por ano. E os romanos contavam o povo para que ninguém enganasse eles no pagamento dos impostos. Havia o segundo imposto que os romanos exigiam dos seus dominados, que era sobre a produção. 25%, não é pouco, hein? De tudo que se produzisse, bem, serviço, qualquer income, 25% ia para Roma. Sem conversa. E havia o imposto de circulação. Será que mudou o nosso mundo, hein? Nas grandes encruzilhadas e nas principais estradas do Império, podia passar, mas tinha um tipo de, como é que chama aqui? Sun Pass. Tinha que pagar para Roma para passar. Então a pessoa trabalhando, e Roma, né, não é à toa que eles eram um império enorme. Tinha dinheiro, mexeu, o dinheiro fluía para Roma. Essa que acabou aí, havia os impostos religiosos, o Sinédrio, o Templo de Jerusalém, o poder político submisso aos romanos. Os romanos não queriam se meter na política interna dos conquistados, nas religiões dos conquistados. Pague o imposto e obedeça a Roma. O resto é com vocês. Então,
havia o poder político, que também cobrava impostos, que também eram de 3 tipos, com subtipos. Oh my God! O primeiro era o dracma. Já ouviram falar na dracma? Né? Chegaram os cobradores de impostos. Jesus, o senhor não paga os impostos? A Pedro, né? Vocês não pagam os impostos? Jesus disse, joga a rede aí, pegue um peixe. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Jogou, pegou o peixe e tinha 4 moedas, diz, atrás das orelhas do peixe. Mas peixe não tem orelha? Devia ser a guelra do peixe. Né? Mas 4 dracmas para pagar o quê? O imposto devido ao templo, que era por cabeça. A outra referência às dracmas, não tem a parábola da dracma perdida? A mulher tinha 10 dracmas e perdeu uma e se desesperou. E varreu a casa e arrastou todos os móveis. E quando encontrou a dracma perdida, porque a parábola chama-se parábola da dracma perdida, ficou contente e chamou todas as vizinhas para celebrar. Meu Deus, parece que não faz sentido, né? Mas, olha, se você deixasse de pagar um dos impostos ao templo, você era considerado maldito. A lei de Moisés era implacável. Faltou com as obrigações para com Deus, para com o templo, você era maldito. Então, quem não pagava a dracma era amaldiçoado, e ninguém queria ser amaldiçoado, ser excluído da sociedade. O segundo imposto era chamado de primícias. Primícia, o primeiro. Todo o primeiro fruto da terra ou do animal tinha que ser entregue no templo ao sumo sacerdote. Então imagina você, né, chega lá, compra sua fazenda e planta, e o primeiro ano dá aquela colheita exuberante, aquela maravilha. Nossa, vou ficar rico. A hora que eu vender essa soja aqui, eu vou ficar rico. Aí você ia indo para o banco, chegava a Roma no seu ombro. 25% você dá para mim. Aí, caramba, nossa, deixa eu dar para Roma, porque senão eles crucificam a gente, né? Vai para a cadeia e tal. Entregava e continua andando para o banco. Aí vinha o sacerdote, o sumo sacerdote, no seu ombro. Sobrou esse tanto aí que sobrou, tudo que é a primeira produção de tudo que qualquer um tem, pertence ao templo. Me dá aqui. Pegava tudo. Só no segundo ano é que você ficava com um pouquinho, depois que pagasse os 25% de Roma. Olha, até mesmo o primeiro filho tinha que ser simbolicamente entregue ao templo, através do sacrifício de um animal. Quem tiver oportunidade, ou quem tiver... O próprio Deus, falando para Moisés, diz assim, olha, eu quero sacrifício desse tipo, e tem 5 ou 6 tipos de sacrifício. Sacrifício pelo pecado, sacrifício pelo arrependimento, sacrifício pelo regozijo, sacrifício pelo sacrifício, e em cada um deles você tem que ofertar algo a Deus. Então, até mesmo o seu primeiro filho tinha que ser entregue simbolicamente ao templo. Jesus nasceu, foram apresentar Jesus ao templo. Por quê? Mas não bastava apresentar, tinha que ir no mercadinho que tinha fora do templo, comprar. Quem era rico, comprava um boi, um bezerro, um cabrito. Quem era pobre, comprava 2 pombinhas e entregava. E esse bicho era sacrificado. Era esta a oferta. Cortava o pescoço e o sangue era espargido nas brasas do templo. Porque o fumo, o perfume, o cheiro do sacrifício, Deus disse que era agradável a ele. E não podia oferecer qualquer perfume para Deus, não. O Moisés tinha um irmão chamado Arão. E Deus disse que só o Arão e seus filhos e sua descendência podiam ser sacerdotes no templo. Isso enquanto eles estavam andando no deserto, né? Aquele tempo que eles iam para lá e para cá. E 2 dos sacerdotes, filhos de Arão, queimaram uma coisinha diferente lá que fazia um cheiro gostoso. Devia ser um cheiro de grama verde, né? Alecrim, com alguma coisa diferente.
falaram assim, nossa, que cheiro gostoso, um defumador aqui. Se a gente queimar isso aqui, Deus vai ficar super feliz, né? Surpreendente é isso. Quando Deus viu que eles tinham queimado algo que ele não tinha autorizado, diz, Deus abriu a sua boca e grande calor saiu da sua boca e Deus, nervoso com os dois, cozinhou, fritou os dois. Quem mandou você queimar um cheiro diferente aqui do que eu autorizei? Este não me é agradável. É só ler lá. Está lá no Deuteronômio, os números, depois da Gênese. Né? Cuidado ao interpretar as coisas que Deus faz no Velho Testamento. Senão a gente... Né? Muito bem. E havia o terceiro. Falei que também o templo cobrava três tipos de impostos. Né? A dracma, as primícias, mas tinha o dízimo. Meu Deus do céu, até hoje, até lá tinha o dízimo. Né? Meu Deus do céu, tem que pagar o dízimo. Mas não havia um tipo de dízimo. Havia 4 tipos de dízimo. Vamos fazer a continha. 25% para Roma. O dízimo 1, 35%. O dízimo 2, 45%. O dízimo 3, 55%. O dízimo 4, 65%. Mais a dracma, mais a captação, mais o champés. E mais tinha que ter grana para bancar o primeiro ano. Tudo que produzisse tinha que entregar no templo. Então você tinha que ter capital inicial para plantar, pagar tudo, ficar sem nada, esperar o segundo ano, você ter sorte na segunda colheita, para no segundo ano, depois de pagar 60%, 70% de impostos, ficar com alguma coisa para você. E era esse pouquinho que fazia o povo ser rico. Porque os outros não tinham nem isto. Muito bem. Não era fácil, hein? Mudou. Será que mudou? Como é que é aqui na América? Aqui é mais organizado um pouco, né? Em outros lugares nós continuamos pagando quantidades espantosas, surpreendentes de impostos, diretamente ou indiretamente. Como era a estrutura de classe daquela sociedade? Pensa lá e pensa aqui, hein? Um neurônio, um jogo de neurônio não, né? Metade do seu cérebro pense lá e metade venha para o nosso tempo. A classe alta era piramidal. Primeiro que era piramidal. Tem pouca gente em cima e o povaréu, que somos nós. O povaréu embaixo. Mudou. Oh my God. Tem que falar aqui na América, né? Falar, oh my God. A classe alta era composta pelos funcionários, pelos detentores do Estado. O primeiro polo dessa classe rica, o sumo sacerdote, o sinédrio, o Estado romano, tipo o rei Herodes, o Pôncio Pilatos, o governador, a corte, se fosse de Roma, fosse do poder religioso estabelecido pelos judeus. Segundo polo da classe rica, proprietários de terra, latifundiários. Os latifundiários eram chamados anciãos. Quando a gente vê lá no Evangelho, porque os anciãos, quem eram os anciãos? A gente pensa que aqueles velhinhos sábios, né? Fazendo yoga, aquela coisa. Era dono de terra que tinha muito dinheiro, portanto poder. Os anciãos. Depois vinha o que a nossa pesquisa chamou de os remediados. A classe intermediária, classe média. Olha só, artesãos qualificados, pequenos agricultores, pequenos comerciantes, profissionais liberais. Quem eram os profissionais liberais daquele tempo? Hoje a gente tem dentista, tem médico, tem advogado, tem os profissionais que consertam ar-condicionado. Naquele tempo eram os escribas e os fariseus. Já ouviram falar dos escribas e dos fariseus? Jesus fez menção aos fariseus? Jesus foi um pouco danado com os fariseus e a hipocrisia que eles representavam, não? E também o baixo clero, o sacerdote e os levitas. E, por fim, a base da pirâmide, o povão, the people. Todo tipo de trabalhadores, artesãos pobres, diarista, arrendatário, escravos e todo tipo de marginalizados. Os leprosos, os doentes, os mendigos, os órfãos, as viúvas, os estropiados,
os loucos, os possessos. Esta era a grande base da sociedade. Pensando um pouquinho, quem já teve a oportunidade de estudar um pouco de doutrina espírita, conhece um pouco do Evangelho de Jesus, a quem Jesus se dirigiu prioritariamente? Ao topo da pirâmide ou à base da pirâmide? Jesus se concentrou na base da pirâmide. Vamos em frente. Nossa, tem mais coisa ainda. Havia 3 partidos políticos naquela época. Os saduceus, né? O pessoal, os bacanas, a classe rica, o alto clero, os anciãos que eram proprietários de terra. Partido sem posição crítica frente ao poder romano, porque era muito conveniente. Tudo bem, os romanos nos dominam, mas nós estamos ricos e ganhando dinheiro. Deixa quieto, não mexe. Né? Se o romano passar, você faz assim, sim senhor. Ó, né? Não reclame. Então, uma atitude de muita alienação perante a dominação romana. Era muito reacionário. Não mexa no que está aí funcionando. Tá bom para nós. Né? E os outros? Isso é problema dos outros. Aí estou vendo uma pontinha de egoísmo ou não? Ou um monstro de um egoísmo? Um monstro, né? Em segundo lugar, havia os fariseus, partido composto pela classe média. Os fariseus e os escribas controlavam a interpretação da Bíblia no templo. Então, se eles fossem corretos, haveria uma interpretação justa do que seria a palavra de Deus. Mas eles tinham o poder de mudar o viés da interpretação para onde eles quisessem. Isto é exercício brutal de poder. Não é? Também havia os intelectuais do templo, os advogados, copistas, teólogos. E eles faziam um tipo de oposição frente aos romanos, o tipo resistência pacífica. Pagavam os impostos, se submetiam a Roma para evitar o pior. Mas era só isso. Não estavam muito felizes com a dominação de Roma, não. E, por fim, os zelos de um partido radical. Rompe com os romanos, adotam a prática da guerrilha, violência armada. Oh, meu Deus do céu. Composto por camponeses escravizados por dívidas principalmente. E queriam a independência, eram nacionalistas. Queriam restaurar o rei de Israel, como rei Davi, rei Salomão. Né? Eles queriam trazer isso de volta. Culturalmente, havia 2 características da cultura da época. O legalismo, que era a observância rígida da lei. Esse tipo de postura preservou pelos séculos. Nós temos, até hoje em dia, ainda grupos filosóficos, religiosos, que retomaram essa lei estrita e aplicam em algumas partes do mundo de uma forma inquestionável, não é verdade? Está escrito lá que... Pensemos no seguinte. A lei dizia que a mulher flagrada em adultério deveria ser apedrejada até a morte. Só a mulher, né? Muito conveniente naquele tempo. E tem uma parábola, tem uma instrução de Jesus que fala sobre isso. A mulher pega em adultério, foi trazida até ele para apedrejar, mas como eles queriam pegar Jesus na palavra para condená-lo de alguma forma, e aí, profeta, a lei de Moisés diz que dessa mulher deve ser apedrejada até a morte. Jesus com uma cana, né, com uma vara rabiscando lá. O que você diz, profeta? Ele fala, realmente a lei diz isso. E eu digo o seguinte, né? Aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Vai lá. Taca a pedra na mulher. E foram todos saindo aos poucos, os mais velhos primeiro. Porque a gente, quando é mais velho, a gente sabe que a gente fez mais pecado, né? Que a gente está devendo alguma coisa. Os mais velhos primeiro. Dali a pouco ele olhou assim, mulher, onde estão os que te condenam? Não sei, senhor, foram todos embora. Também eu não te condeno. Vai e não peques mais. Só isso me dá arrepio de pensar. Porque Jesus, nós todos temos pontos de fraqueza. E a gente tem até medo de contar. Aqui no Centro Espírita é gostoso ser bonzinho, não é? Amado irmão,
querido confrade, querida confreira, a gente mostra o melhor de nós. No centro espírita, quem é que quer mostrar o seu lado real? Nós sabemos que nós temos um lado real. Mas nós não queremos contar para ninguém. A gente quer chegar, como é que chama? Tem uma sigla que eu não... KSSF. Eu vou chegar lá no KSSF com a minha aura reluzente, translúcida. Vibração positiva no máximo. Isso é bom. Né? Só não podemos nos iludir. Sim, quero fazer o melhor. Quero oferecer o melhor. Mas eu quero prestar atenção em mim. Não quero ficar bravo comigo mesmo quando eu conseguir olhar os meus defeitos, as minhas fraquezas, e vou fazer o melhor que eu puder, aproveitar esta encarnação para melhorar o máximo. Para chegar no plano espiritual melhor do que eu saí. Para deixar atrás de mim um rastro de construção e não de destruição. Para que a minha passagem pela terra seja lembrada como onde quer que eu tenha tocado, onde a minha mão tenha alcançado, eu deixei alguma coisa melhor do que estava. Eu ofereci de mim, espontaneamente, por amor ao próximo. O altruísmo se opondo ao egoísmo. O egoísmo fala o quê? Para mim. Ego, ó a flechinha. Para mim. É meu. O dinheiro é meu. A mulher é minha. O filho é meu. O carro é meu. O poder é meu. O prestígio é meu. É meu. O altruísmo, alter, é o outro. O que eu estou fazendo, eu faço por amor, porque eu sei que beneficio o outro. Se o outro estiver fazendo o mesmo, nada me faltará. Eu faço o melhor de mim. Se o outro estiver fazendo o melhor de si, eu não preciso ter medo de passar fome, de passar frio. Porque todos estarão pensando no seu semelhante com todo o amor. Resultado, o meu lado pessoal está garantido, porque todos estão fazendo o bem. O nosso mundo não é assim ainda. Porque nós estamos com a flechinha forte. Nós, humanidade, 7 bilhões de espíritos encarnados e mais ou menos 13 rodando em volta buscando uma fila de reencarnação. Não é? Por que fila? Nossa. A gente planeja quando merece a nossa encarnação. Planeja. E aí a pessoa planeja a encarnação, né? E a gente, aonde que a gente quer reencarnar, hein? Cadê o nosso amigo aqui? Ele não está aqui hoje, né? Que ele falou, eu quero reencarnar na Europa. Imagina, eu vou reencarnar nesses lugares, né, horrorosos que tem aí no planeta. Eu quero reencarnar na Europa. Né? Se a pessoa, eu quero reencarnar na... Como é que chama aqui? Deer Creek? Deerfield. Eu quero reencarnar lá no Deerfield, meu filho. Tudo bonitinho, tudo parece a Disneylandia, as ruas limpinhas. Gardens, como é que chama o departamento de parques e jardins? É Garden... Parks and Recreation. Meu Deus do céu. Não tem nem folha seca. Aqui não neva, mas eu estive no oeste, depois que neva, eu estava falando para o Humberto, passou a neve lá por abril, não é isso? Março, abril. Eles enchem tudo de flores, as estradas, você anda milhas e milhas, flores para todo lado para celebrar o fim da neve. Quem é que não quer? Eu quero, né? Aí você pega o seu plano de encarnação que o mentor deu. Gente, eu vou para a fila reencarnar e a fila não anda. Você chega lá, aquela fila não anda. Não anda. Senhor mentor, pelo amor de Deus, eu estou ouvindo aqui no Weather Channel espiritual, em menos de 500 anos uma tempestade magnética vai trazer a purificação, vai fazer a limpeza da Terra. 500 anos em termos de encarnação não é nada, eu preciso ir já, reencarnar, reconciliar com os inimigos, construir a virtude dentro de mim. Senhor mentor, a fila não anda. Meu amigo, presta atenção, essa fila aqui, ela vai para Beverly Hills, vai para Paris, Morumbi, Leblon, Ipanema. Aí, olha para o lado. Ele olha para o lado, lá no meio de um mato. Tem uma fila gigante, a fila... Mas o que é lá? Olha, desde a década de 60, antes da década de 60, reencarnar estava na vontade mais do marido. Né? O marido ia conversar com a mulher. Olá, minha querida. Ela engravidava. Aí entra a tal de pílula. A mulher pôde ficar dona do seu corpo. Que bênção, não? Que progresso. Né? A
fila da reencarnação deu uma travada. No mundo rico, o que vocês acham? Tem muitos filhos no mundo rico? Gente, o povo quando tem um filho. Aonde é que a criançada nasce, desculpa a expressão, como coelho? É verdade. Desculpa a expressão, mas é verdade. O povo nasce na Índia. O povo nasce no complexo do Alemão. Nasce com uma beleza. O povo nasce nos países pobres da África, aqui na América Latina. Lá a fila, olha. E aí? Fico aqui esperando, a tempestade está chegando. O dia da Terra virar um planeta de regeneração está chegando. Os que tiverem construído a virtude, souberem se comportar na sociedade com amor, respeito, conforme o Evangelho de Jesus, ficam. Os outros serão amorosamente convidados a ir para um outro orbe, retomar a sua evolução. Vai ficar na Terra somente os espíritos em que no seu coração prevalecer o bem sobre o mal. Numa linguagem bastante simples, né? O bem prevalecer sobre o mal. Porque hoje isso não é verdade. Por que estamos reencarnados no planeta Terra? Eu estou reencarnado... Desculpa as brincadeiras. Se vocês não acharem que está feio, me falem. Algumas pessoas chegam assim e falam assim, eu sou do signo de Peixes. Só tem 12 encarnações. E a última é de Peixes. Daqui eu vou para algum planeta extraordinário. Né? E aí a gente... Mundo superior, numa faixa existencial melhor, né? Então, qual fila que nós pegaríamos, hein? Tem que reencarnar. Olha, tá combinado já, sabe? Eu não sei se eu posso... Não. Houve uma época que nós trabalhamos num trabalho de desobsessão. Um pouco como médium, um pouco como doutrinador. E os espíritos, as pessoas iam buscar ajuda, constatava-se que havia uma influência espiritual, um espírito muito nervoso com aquele encarnado, querendo prejudicá-lo, e o trabalho consiste em conversar. O espírito incorpora no médium, você conversa com o espírito, o que está acontecendo? Né? E tenta convencê-lo, explicar, argumentar, pare de perseguir, perdoe os ensinamentos que o Evangelho nos pede. E o espírito chegou, era um espírito momentaneamente de mulher, porque nós não temos sexo, né? A gente reencarna homem, reencarna mulher conforme a necessidade. Por que você está tão nervosa aqui? Que ódio é esse? Eu tenho meus motivos. E o mais legal... Opa, esqueci. É o seguinte, eu nunca vou acabar com ele de vez. Eu gosto de estragar tudo aos poucos. Qualquer projeto que ele faça, eu deixo subir, quando está quase decolando eu apareço e frustro. Ele acha uma namorada nova, uma esposa, quando a coisa está ficando boa eu apareço e estrago. Eu vou fazer ele sofrer 800 anos. Que isso? Por quê? Porque lá atrás, 800 anos antes, eles eram casados. E o maridão cismou que queria casar com a mulher mais nova. Mas não podia divorciar, a igreja não deixava. Meu Deus do céu. O que ele fez? Jogou ela dentro de um poço. Oh my God, desculpa falar assim, é que eu estou aqui na América, né? Minha esposa desapareceu. Oh, meu Deus. Vamos declará-lo viúvo. E ele casou com outra. E ela caiu no poço, não tinha conhecimento da doutrina espírita, não sabia que não tinha morrido. Ficou 400 anos dentro daquele poço até que alguma coisa aconteceu, que ela entendeu que podia sair. Quando ela saiu, vocês acham que ela estava feliz ou nervosa com o ex-marido? Dizem que ex é para sempre, não é?
ela foi em busca dele para a vingança. E estava difícil. Ela dizia, eu não vou desistir, pode falar o que for. Então, pelo menos naquela sessão em que eu tinha sido doutrinador, aquele espírito naquele momento não havia se convencido. E é claro, os mentores não vão pegar o obsessor pelo pescoço, né? Aqui é o evangelho, né? Pá, 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 pá. Você tem que respeitar a pessoa. Está perseguindo a outra, mas não existe razão para o sofrimento que não tenha origem em algum comportamento equivocado nosso. Por que equivocado? Equivocado porque é fruto do desconhecimento do evangelho. Quando nós temos conhecimento, a gente pode até ser instado. Vou me comportar dessa forma. Opa, eu lembrei que os espíritos, Jesus, Kardec, Buda, Lao Tse, Confúcio, Krishna, Sócrates, falaram para a gente, calma, ame, perdoe. Não, vingança não, violência não. Mentira não, traição não. Deslealdade não. Então eu vou fazer, apesar dele não valer nada, mas eu vou ficar na minha. Já sei o que eu vou fazer. Deixa eu rezar um Pai Nosso. Pronto, salvou a sua alma. Porque tudo o que nós fazemos traz consequências. Tudo o que nós pensamos traz consequências. Leiam o livro do Emmanuel, Pensamento e Vida. Nós não temos noção do poder do nosso pensamento. Não precisa o Emmanuel falar o que ele fala naquele livro. Hoje em dia existe o cientista da física quântica. Eles estão desconfiados que tem alguma coisa errada. Eles não estão entendendo muito bem. Porque eles estão achando que não é que foi criado o universo e aí aconteceu, apareceu a consciência humana, o ser vivo, etc. Olhando alguns fenômenos e a matemática que descreve essa física, eles estão achando que é o contrário. Primeiro a consciência, e aquilo que a consciência plasma se torna realidade, porque existem infinitas hipóteses para a realidade. Aí você pega um livro do Pietro Ubaldi, psicografado em 1930 e... Sugiro aos senhores que procurem A Grande Síntese. Né? É um livro cheio de linguagem científica. Mas nós já somos sabidos, estamos no século XXI. Tem o Google, qualquer coisa. A Grande Síntese. Pensamento e Vida do Emmanuel. Gente, o que nós pensamos, nós plasmamos. O universo inteiro se desloca para que o que o nosso pensamento está determinando aconteça. Então a nossa vida vai para onde o nosso pensamento determina. A nossa vida está onde o nosso pensamento determinou antes e agora estamos vivendo os resultados, as consequências. Não adianta se revoltar. Para quê? Por que para mim é tudo difícil e para ela, para ele, estamos vivendo... Sendo o resultado do que criamos. Evangelho. A semeadura é livre. A colheita é obrigatória. Aquilo que você plantar, colherá multiplicado por 10, por 100, por 1000. Portanto, se nós plantamos amor, honestidade, tolerância, cooperação, serviço, fraternidade, não vamos jamais colher desapontamento, frustração, doença, etc. Então, tudo que está nos acontecendo não é para nosso castigo. É um ponteirinho abençoado. O que é a dor? A dor não é um castigo, é um ponteirinho. Né? Você está lá na caldeira de água quente, tem um ponteirinho que fica ali no verdinho. Se você tampa a saída da vapor lá, meu filho, o ponteirinho vai para o vermelho dizendo tem algo errado. Aí você tem que tomar uma providência. Não adianta ficar olhando para a caldeira e falar assim, maldita, sem vergonha. Não adianta, ela vai explodir. A dor na nossa vida é o ponteiro. Meu casamento não está me trazendo felicidade. Os filhos que eu tive, os pais que eu tive, o emprego que eu tenho, o dinheiro que eu tenho, a saúde que eu tenho. Olha o ponteirinho. É só o ponteiro. É o maior amigo que nós temos. Ele diz aonde que nós temos que refletir, raciocinar e mudar de atitude. Se nós não mudamos de atitude, nossa vida onde está, fica. O que é pior,
Se você para, vem o trem, faz e te leva. Você vai nas correntes, vai no tsunami. Então nós temos que nos mover. Mas para onde? Um movimento sábio. Este é o propósito da doutrina espírita ter vindo para a Terra. Por isso que os espíritos se apresentaram, o Consolador prometido, para dar um guia. Não é que só nós estamos certos, de forma alguma. Existem 1000 caminhos que levam à iluminação do ser. Este é um deles. Mas para quem tem vontade de entender, estudar e praticar. Falei tanto que até saí do negócio aqui. E aí? Então esse era o mundo que Jesus encontrou quando ele criou todos os ensinamentos. Chegamos agora em 2014. Nós fizemos algumas perguntas aqui para a gente pensar junto. Como Jesus se posicionaria nos dias de hoje, frente a essa sociedade que nós temos? Olha, cadê ele? Lá no Atos dos Apóstolos, a gente vê que Jesus ressuscitou dos mortos, ficou um tempo com os apóstolos, e aí subiu, luminoso, afundou numa nuvem e foi para o céu, dizendo, eu vou voltar. Não é ele que disse, foram 2 varões luminosos como o relâmpago. Dá para imaginar um espírito todo luminoso, né? O que olhais, homens? Esse que acabou de subir voltará. Está lá, ele está dizendo que voltou. Mas ele não voltou até hoje. Onde ele está? Muda a pergunta. Nós não costumamos dizer que os filhos podem se tornar as extensões dos pais, a continuação dos pais, da obra dos pais. Nós também não dizemos, o bom aluno acaba se tornando a extensão, a continuação e às vezes até a superação da obra do professor? Então onde será que está Jesus? Ele foi e não voltou, mas deixou algumas diretivas para os seus irmãos, que somos nós. Para aqueles que ele ama incondicionalmente. Que se propôs a conduzir, na linguagem daquele tempo, que era rural, o rebanho como pastor, que não queria que nenhuma ovelha se perdesse. De 100 ovelhas, 99 guardadinhas para passar a noite, uma perdida, o pastor vai lá para buscá-la. A alegria dele é salvar aquela que está perdida. Então, se o filho estende a obra do pai, se o aluno estende a obra do professor, Jesus está neste mundo aqui, nas nossas mãos. O que nós estamos fazendo neste mundo, se nós formos sábios, representará a continuação, a execução e a complementação desta obra de Jesus. Nas pequenas coisas, nós não temos que almejar grandes obras. Eu quero ser a Madre Teresa de Calcutá. Ela foi a Madre Teresa de Calcutá. Nós somos o João, a Maria, o John, a Mary. Onde que nós alcançamos? Eu alcanço na minha família, nos meus vizinhos, no meu chefe, nos meus empregados. Esse é o nosso campo de trabalho. Aí nós temos que fazer o melhor. Aí nós temos que exercitar a paciência, a resignação, a abnegação, a tolerância, a honestidade, a compreensão. Porque nós vamos cruzar o tempo todo com pessoas que não têm a menor noção disso, não estão interessadas em pensar nisso, querem ficar cegas onde estão, e nós temos que conviver com elas. Este ainda não é um mundo de regeneração. Então, Jesus na sociedade estará onde nós conseguirmos levá-lo. Não com pregações, né? Querer forçar os outros a pensar conforme a gente. Mas, tá bom? Mais 5? Uma das coisas que o Emmanuel ensinou para o Chico é disciplina. Né? Estou chegando agora, eu não quero de cara quebrar a regra, que vexame, né? Mas aí estará Jesus. Na forma como nós conversamos com as pessoas. A nossa vida profissional tem nos levado a estar em muitos países nos últimos meses, nos últimos anos. Países ricos, países pobres.
países poderosos e países sem condição nenhuma, o que nós observamos? Não importa qual fila que você tenha escolhido. Os dramas, as experiências pessoais são as mesmas. Seja aqui em Deer Creek, seja em Honduras, seja em Barbados, no Chile, no Uruguai, na Costa Rica, em Angola, você encontra pessoas que chegam no trabalho tristes e sem querer. A maledicência é uma coisa que nós temos que superar, né? A pessoa está meio fora de foco porque teve uma briga terrível com a mulher ou com o marido. Não importa, pode ser a casa... Onde é que eu falei? Beverly Hills. Beverly Hills é chique, não é isso? Você olha dentro da casa de Beverly Hills, está lá o marido e a mulher quebrando o pau. Aí você olha dentro da casinha, lá no bairro mais pobre, não sei de onde, o marido está brigando com a mulher. O ser humano, a necessidade de superação é a mesma. O resto é tudo condição de contorno. Por isso, nós temos que fazer o melhor. Ah, Mário, mas fingir que está tudo bem quando não está nada bem não é hipocrisia? Olha, o André Luiz nos ensina, mesmo que seja para fingir que você está sendo bom, faça o bem. Mesmo que você saiba que você está fingindo. Deixa eu fingir, amados irmãos, amadas irmãs. Faça o bem. Na dúvida, faça o certo. Na dúvida, seja honesto. Não tem diferença nenhuma na prova a que é submetido o cara que vai na padaria e o português dá para ele 5 centavos a mais no troco e ele fala assim, você é esperto, esse dinheiro é meu. E o cara que está lá no governo federal e vê uma brecha e se apropria de 100 milhões de moeda. Espiritualmente não tem diferença. Outro equívoco. Próxima encarnação eu quero nascer a Gisele Bündchen. E eu quero nascer o... Quem que é o bacana da vez, hein? Brad Pitt? Não sei. Próxima encarnação, esse negócio de pneuzinho. Eu não quero, eu quero... E o André Luiz, na sua obra, mostra que quando nós merecemos, antes de encarnar, a gente pode participar do planejamento dos engenheiros espirituais. E, inclusive, eles fazem uma projeção, imagina que tecnologia bacana, né? A projeção da mistura genética versus campos vibratórios do perispírito e conseguem fazer uma projeção de como que a pessoa vai parecer quando for adulta. E aí a gente fala assim, nossa, mas eu vou ser bonitão assim, joia, vamos embora, vou arrasar dessa vez. Não, não é isso que acontece não. O espírito sábio, o André, ele olha aquele corpão e fala assim, para, dá uma enfeiada em mim, porque se eu for bonitão desse jeito, eu já estava perdido. Aí eu não vou parar nem no planeta Chupão, eu vou parar no último do umbral, porque se eu for bonitão assim, eu me conheço. Eu vou fazer tanta bobagem. Então me dá uma enfeiada, entorta aqui um pouco, bota aqui assim, tira esse olho azul, sei lá o quê. Porque a beleza extrema é uma prova tão difícil e perigosa quanto a feiura extrema. É uma prova, espiritualmente é idêntica. Só que uma causa que ninguém quer ficar perto daquela pessoa. Cruz credo, que pessoa feia, horrorosa. E a outra causa que todo mundo quer ficar perto. Falsos amigos, falsos interesses. Né? A moça bonita, a pessoa se aproxima, não quer nem saber da moça, ele quer aproveitar, virar o zoinho, aquele negócio todo. O que eles nos ensinam também? A prova da extrema riqueza é muito, muito semelhante espiritualmente à da extrema pobreza. E às vezes não é expiação, pagar pecado. Às vezes é prova. Para ir para os mundos superiores, o que um aluno na faculdade tem que fazer para passar para o ano seguinte? Tem que passar nas matérias daquele ano. Estuda, estuda, estuda e se submete a um exame. Eu quero ir para um mundo superior, onde não tem dinheiro, não tem violência, não tem guerra. Tudo é bonito. Ótimo, vamos passar pelas provas. Pois não, senhor mentor, pode programar minha próxima encarnação. Vamos testar a sua paciência.
Aí você tem uma reencarnação em que tudo te exocrina. Do cachorro do vizinho ao gato, a gata da vizinha, ao marido, a mulher que se arranjou, ao salto alto da mulher que mora em cima, que usa salto alto dentro de casa. Não sei por que as mulheres usam salto alto dentro de casa. Deus do céu. Usar uma sapatilha, aquilo faz... Tss, 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 né? Aí, então, vamos pensar nisso. Jesus na sociedade, assim como naquele tempo havia um tipo de sociedade, podemos pensar e ver que a nossa sociedade, apesar de ter evoluído materialmente, olha só, aqui tem um negócio aqui, que não preciso nem olhar lá que está aqui, tem tecnologia, mas foi por fora, está faltando por dentro. Do mesmo jeito que faltava antes. E o tempo está passando. E de tempos em tempos, os próprios mundos evoluem. Então, nós temos que pensar nisso, não é? Então eu vou ser bonzinho porque... Não, nós vamos ser bons porque esta é a regra para se tornar um cidadão do universo. Não vamos ser bons para mostrar para os outros. Vamos ser bons porque existe uma alegria tão grande em servir que nós só descobrimos quando servimos. E quando servimos com amor. Então vamos fazer até como o André Luiz diz, né? Mesmo que a gente saiba que ainda não está servindo com amor, não importa, façamos a nossa parte. É o trabalho voluntário na sociedade? É a paciência dentro de casa? É o estado vibratório? Mantenhamos a nossa mente num estado vibratório de paz. Aí nós vamos descobrir que da mesma forma que o pensamento de todo mundo me influencia, o meu pensamento também influencia os outros. E se nós criamos um halo verdadeiro de paz e de amor à nossa volta, devagarzinho, as pessoas que não se afinizam com a paz e com o amor, naturalmente se afastam. E novas pessoas vêm. Não precisa fazer força, é só amar. Então assim nós encerramos a nossa participação aqui, novamente rogando que Jesus nos abençoe, que nos acompanhe até em casa e que haja muita luz em nossas vidas sempre. Muita paz. Muito bom. Muito bem, Mário, nós agradecemos. Parabéns pelo trabalho. Sempre